Queridos, bom dia, graça e paz. Bom dia aos amados em casa, graça e paz. Fique de pé no seu lugar um pouquinho. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa da esquerda, da direita, de trás, da frente. Fala para ela que bom que você veio. Eu te cumprimento ela com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu sei que hoje nós estamos com a ausência de alguns irmãos que o papai mora às vezes distante e foi visitar o pai. Que Deus abençoe vocês, guarde vocês, ida, volta, e que seja um tempo precioso com os papais. Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Hoje vamos ter um culto bem objetivo, né? Para a gente não estender muito, até para que você possa sair daqui tranquilo. Sei que a maioria aqui que tem pai vai passar com o pai também, esse momento de almoço, e sendo assim nós vamos procurar ser bem dinâmicos. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4, amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo, obrigado, irmã, do versículo 1 ao versículo de número 6 apenas. Eu vou estar lendo na Almeida atualizada e revisada, e farei menções também de alguns versículos na King James. Amado, fique de pé no seu lugar para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Olha para mim, só um minutinho, queridos. Tem um testemunho de um pastor, que eu gosto de lembrar dele algumas vezes, quando eu olho para a Bíblia. E esse pastor diz o seguinte: teve um período terrível ali na Rússia, onde para pregar o evangelho, para poder chegar à Bíblia, era muito difícil. E passado um tempo, umas 4 décadas depois de Stalin, a Bíblia chegou ali. E quando o missionário entregou a Bíblia para uma senhorinha, ela pegou a palavra de Deus, beijou a palavra de Deus, abraçou a Bíblia e gritou: é minha, é minha, é minha. E o missionário ficou ali perplexo, né, de ver aquela cena. E ela virou e falou o seguinte: há 40 anos, Stalin tomou a minha Bíblia, e hoje Deus está me devolvendo de novo. A alegria foi dessa senhorinha. E por que eu estou dizendo isso para você? Ame a tua Bíblia, ame ela. É nela que está contido a revelação do nosso Deus, e o que Ele requer de nós, o relacionamento que Ele quer ter conosco. Então, ame a sua Bíblia, querido. Como foi lida aqui pela manhã, começamos o culto com a leitura da palavra, e glória a Deus por isso. Rominho foi assertivo também em trazer uma palavra, né? E Rominho, o Espírito Santo é tão maravilhoso que eu ia falar, aí eu falei: Rominho já adiantou, então eu posso já começar pregando. Mas ame a tua Bíblia, querido, faça uso dela, amém? Ame ela, põe ela no seu peito e fala assim: Senhor, me ensine a amar a tua palavra. O salmista no Salmo 119, no verso 71, ele vai dizer: bom foi ser-me afligido para aprender os teus preceitos. Então ame a palavra, porque de fato essa palavra vai nos levar a glorificar a Deus e vai nos fazer ter uma vida abençoada também. Querido, me acompanhe com a sua Bíblia aí, na leitura, Efésios capítulo 4, você que está em casa, pegue a sua Bíblia, do versículo 1 ao 6, diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Repitam comigo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa igreja, irmãos, não tem como dar errado. Amém?
ainda que ela seja constituída de pessoas imperfeitas, é corpo de Cristo. Pai, muito obrigado pela tua palavra, lemos aqui, nos ajude a pregá-la, Senhor. Nós te agradecemos porque essa palavra tem iluminado o nosso caminho, tem dado-nos entendimento do propósito do Senhor, para que vivamos aqui entendendo que somos um povo que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Somos corpo de Cristo, liderados pelo Espírito Santo, em aperfeiçoamento até o grande dia do Senhor. Por isso te pedimos mais uma vez, Pai, que essa manhã o nosso entendimento seja ampliado para entender os nossos deveres como corpo de Cristo, como membros desse corpo ao qual o Senhor comprou com teu sangue. Por isso nós oramos, Jesus, fala conosco essa manhã e venha nos transformar mediante o poder da tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Tome assento, querido. Amados, como eu falei, eu vou procurar ser bem objetivo, tá? Temos ceia daqui a pouco, mas vamos falar desse parágrafo que nós lemos aqui, porque eu quero trazer para nós um pouco sobre a unidade da igreja. É o tema que intitula esse parágrafo. E o que Paulo vai estar trazendo para nós. Paulo, ele trabalha todas as suas cartas, irmãos, todas as suas cartas, com um certo equilíbrio. Ele traz doutrina, mas ele também traz prática. Ele ensina e nos leva a aplicar também. Então, a vida cristã, nós precisamos entender isso. Da mesma forma que Jesus, lá preparando os seus discípulos, os seus apóstolos, para poder depois aplicar a palavra, ele também levou eles a aplicá-la, assim é a igreja na sua continuidade. Então, Paulo teve essa preocupação. Estava ele preso, mas ali trazendo uma carta, uma palavra para a igreja. E é interessante que a conexão da Bíblia, ela não é incoerente. Um versículo linka ao outro com harmonia. Não há contradição na palavra de Deus. Tiago nos adverte em sua epístola, no capítulo 1, versículo 22 e 25. Me dê teus ouvidos, só escuta. No versículo 22, Tiago vai dizer o seguinte, orientando a igreja, para que a igreja avançasse na maturidade espiritual. E ele vai dizer, sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. E no versículo 25 ele vai dizer, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Então, a Bíblia, ela vai trazer doutrina, mas ela também vai nos levar a aplicar aquilo que nós aprendemos. E eu abro um parênteses. Nós precisamos sentar para aprender. Se nós não sentamos para aprender, para meditar na palavra de Deus, nós temos uma probabilidade grande de aplicar de forma errada, de servir a um Deus de maneira errada. E é por isso que Oséias vai trazer para nós, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento e conhecimento da palavra. Então Paulo, ele trabalha muito isso. E, por exemplo, nos 3 primeiros capítulos dessa epístola, dessa carta, que é com 6 capítulos, Paulo vai trabalhar os 3 primeiros capítulos, trazendo doutrina, ensinamento. E ele pega os 3 últimos capítulos, trazendo aplicação, trazendo os nossos deveres como cristãos. Nós precisamos entender isso. Vivemos um tempo onde pessoas estão sendo rotuladas de cristão, mas não passaram por um novo nascimento. E olha, o Evangelho nos leva a nos identificar com Cristo, o cabeça da igreja. Então nós precisamos entender isso. Nós temos como palavra-chave, nos 3 últimos capítulos, a palavra andar. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque quando nós entendemos pelo Evangelho, que nós temos que ser ensinados do Senhor, e esse ensino deve virar aplicação, dever, prática de vida, nós precisamos entender, irmãos, que o processo de santificação é um processo que só vai ter fim na glorificação. Se dará no arrebatamento da igreja. E aí sim, esse corpo ao qual está a mesa aqui, declarando que foi moído, dilacerado, ali na cruz do Calvário, foi para nos dar vida, e essa vida aponta para a eternidade. Nós somos aqui, nascidos de novo pelo Espírito Santo nessa terra, mas com esse corpo que ainda é um corpo corruptível, mas apontando para um corpo incorruptível, um corpo adaptado para a eternidade. E quando estivermos aqui, existe esse processo chamado santificação, que é anterior ao processo da glorificação. Um dia, esse corpo que envelhece, que adoece,
vai acabar e virar um corpo da glorificação. Mas enquanto isso não acontece, estamos num processo ao qual o nosso estilo de vida deve apontar para Cristo Jesus. Tem alguém perfeito? Não tem. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Não cobre do seu irmão, da sua irmã, perfeição, porque perfeito é Jesus. Nenhum de nós chegamos lá ainda. Então nós precisamos entender que o Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai trabalhar essa igreja, para que essa igreja possa andar em unidade, mas cumprindo os seus deveres. Ela só vai andar em unidade se ela primeiro for ensinada, e depois dar o segundo passo, que é aplicar o ensino. Amém, queridos? Falha nós vamos ter, mas é possível continuar. Amém? Ame a igreja. Ame a igreja. Ela é noiva de Cristo, constituída de pessoas imperfeitas, pessoas que muitas vezes não vai pensar como você, mas nós precisamos entender, pertencemos a um só corpo. Amém, queridos? A proposta do Evangelho é levar homem e mulher a andar na vida cristã em novidade de vida. E Paulo vai trabalhar muito isso também em Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo vai declarar: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como cristão foi ressuscitado, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixa eu repetir esse versículo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, o batismo tem esse simbolismo. Quando Jesus morre na cruz, ele morre cheio dos nossos pecados. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, para declarar nossa justificação, nos chamando para andar agora em novidade de vida. Ser cristão implica uma identificação vital com Jesus Cristo. Não tem vida cristã fora de Cristo, irmãos. Se nós quisermos ser uma carta que o mundo lê, como diz o apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, e essa carta aponta para Cristo, precisamos ter aplicação no Evangelho. Tudo que ele nos ensinou. Jesus nos chama hoje de amigo. Ele quer que nós andemos, de fato, sendo luz e sal dessa terra. Mas só faremos isso, irmãos. Primeiro, entendendo que fomos salvos por um relacionamento com Ele, nos identificamos com Ele, e agora sermos, de fato, os seus discípulos. Ele mandou fazer discípulos dele, e nós somos discípulos do Senhor. Pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apresenta deveres inegociáveis para a igreja de Cristo, irmãos. Inegociáveis. Quando Jesus nos salvou, Ele nos separou, nos chamou de santos, e justamente a palavra santo quer dizer separado. Ele nos separou para que, de fato, nós não venhamos mais ser aqueles que viviam como outrora, dominados pelo jugo do pecado, mas agora, andando na luz, nós temos paz com Deus, e nós podemos agora frutificar para a glória de Deus, fazer como Paulo fala ali em Efésios 2:10, que Ele nos separou para andarmos nas obras, ao qual Ele preparou antecipadamente, para que nós andássemos nela hoje. E isso é preciso nós entendermos, querido. Somos de Deus, propriedade particular dEle, e revelamos a glória dEle a partir do nosso andar. E eu quero que você guarde essa palavra, tá? Andar. Porque essa é uma palavra de fato, chave dos 3 últimos capítulos. E eu vou trabalhar um pouco rapidamente com vocês isso. No versículo de número 1, Paulo vai declarar: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, né? O apóstolo Paulo começa suplicando, rogo-vos, ou seja, ele está apelando, exortando, encorajando, rogo-vos, suplico-vos. Paulo em Romanos 12:1, ele vai dizer a mesma coisa: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos santos, agradáveis. Olha lá, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Paulo está introduzindo na igreja uma aplicação, um caminhar, uma atitude de vida, que de fato, Jesus está na história nossa. Jesus está mudando tudo em nós. Ele está fazendo com que nós possamos, de fato, imitá-lo e mostrar, de fato, para o mundo a quem nós pertencemos. Que andeis de modo digno, e eu quero que você entenda essa palavra. Ele vai suplicar, ele vai apelar aqui, exortar, encorajar, rogo-vos, que andeis de modo digno.
Quando você vai para essa palavra, precisamos entender isso, irmãos. A gente não pode andar de qualquer forma. Um pai, como foi falado aqui essa manhã, e está lá fora, né, as irmãs fizeram um trabalho bacana, para que você chegue, pai, e olhe no espelho. Vocês lembram que frase está escrita lá? Que frase está escrita, irmãos? Hã? Vocês lembram? Pode falar. Você, quando olha para o espelho, tem que acontecer o quê? Dever de casa para nós. As irmãs fizeram com muito carinho. E quando você chegar ali na porta, antes de ir embora, olhe para o espelho. E tem uma frase lá que você vai ler. E toda vez que nós... Pode falar, filho. Vamos aplaudir esse irmão? As irmãs devem estar pensando assim, até que enfim, fizemos o trabalho, mas alguém foi lá e leu. E no final do culto, você vai passar e vai fazer isso. Seu exemplo vale mais que 1000 palavras. E Deus está nos chamando a isso, irmãos, para que nós possamos andar. E Paulo nos chama muita atenção para isso, que andeis de modo digno, ou seja, para que as pessoas olhem para nós e nos ver como verdadeiros cristãos, que imita Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo imitou a Jesus. Paulo foi um homem que, de fato, ele andou de forma digna. E eu não digo com isso, querido, que você não vai errar, não vai falhar. Infelizmente, vamos ainda tomar uns tropeções pela caminhada cristã. Mas é levantar, é se posicionar e bater no peito e falar assim, eu pertenço ao Senhor. Então, eu tenho que andar de forma digna. As pessoas têm que olhar para nossas ações, atitudes, irmãos, e ver Jesus. Paulo vai chamar muita atenção para isso. Ele continua dizendo sobre vocação. E é importante pensar nisso. Vocação é o quê? O que ele está querendo dizer? É ter sido remido por Cristo, é passar a fazer parte da igreja. Ele te vocacionou. Se você chegar na empresa que eu trabalho, lá tem repartições e cada qual área ali é determinada por uma profissão, ou seja, uma vocação. Se eu chegar lá na parte de tornearia, não adianta eu ir lá e chegar o pessoal pedir para soldar, porque lá não é lugar de solda, lá é lugar de tornear a peça. Então ali o torneiro é vocacionado a ser um torneiro, e o trabalho dele revela de fato qual é a sua profissão. A nossa vocação tem que revelar de fato a quem pertencemos. E ele vai continuar dizendo aqui, a chamada implica, quando ele fala, rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Vocação que foste chamado. A chamada implica no convite divino para recebermos a vocação e a vida cristã. Jesus, ele vai declarar em João 15, versículo 16, a parte A, só ouça. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Ele começou uma boa obra em nós, nos selou com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo jamais vamos cumprir o que o Senhor quer que nós venhamos fazer nesse andar. E louvado seja Deus pelo Espírito Santo, irmãos. Lembre-se disso, o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, está 24 horas com nós, nos capacitando, nos habilitando para essa caminhada com Cristo nessa terra, porque se não é Ele, nós seríamos vencidos pela nossa natureza pecaminosa, mas Ele está dentro de mim, dentro de você. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador. Ele estará conosco até o último dia. Então você não está só. Eu e você temos a pessoa bendita do Espírito Santo. E precisamos nos relacionar com Ele, irmãos. Nós, igreja, às vezes nós perdemos essa frequência de relacionamento com o Espírito Santo. Lembre-se disso. Aonde você estiver, o Deus Espírito Santo está com você. E Ele está apto, tem poder para fazer com que você possa viver o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Você, na sua profissão, você é chamado para glorificar a Deus, para revelar a Deus até na sua profissão, na sua vocação, e é Ele que te chamou. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então estava eu e você outrora morto, subjugado pela nossa natureza pecaminosa, mas Ele, como falou para os discípulos, Ele fez conosco assim, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Amém, querido?
você e eu não poderíamos sair do lugar que nós estávamos, que era a sepultura espiritual. E Ele foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos assentados com Ele em lugares celestiais. E olha, vou te falar uma coisa, e você talvez não possa até entender, mas guarde o que o pastor vai falar com você. Você pode lutar, você que está selado com o Espírito Santo, você pode lutar, meu querido. Você pode fugir, mas Deus vai declarar: você é meu. Você é meu. Você lembra de Jonas? Jonas tentou, mas não tem jeito. Nós que somos de Cristo, somos dele, irmão, pertencemos a ele. E uma hora ou outra ele vai pegar você de jeito e vai fazer com que você continue caminhando, cumprindo o propósito dele, porque é ele que te chamou, ele é que te deu vida. Amém? E louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo declara a unidade da igreja, irmãos, com a prática e deveres que Deus produz no interior e reverbera nas nossas ações. Paulo vai tratar de unidade, e a igreja precisa entender isso. Unidade é algo que Deus trabalha, irmãos, no interior, e de fato reverbera no exterior, mas ele começa lá dentro. E é por isso que nós vamos entrar aqui um pouquinho falando sobre isso, né? A importância de pensar também no fruto do Espírito Santo. É por isso que eu falo com você: olha, irmão, se relacione com o Espírito Santo. É porque ele que te ajuda naquela hora que vem aquele estresse, aquela hora que vem aquele fogo estranho no seu corpo, e faz com que você tome decisão errada, fale o que não deve, se renda ao Espírito Santo e fala: me ajuda, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, pelas minhas forças eu não dou conta, mas me ajuda. E aí ele deixa para nós uma palavra, ao qual Gálatas vai nos revelar. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele vai falar do fruto do Espírito Santo. E se você entender isso, querido, você vai entender que ele está trabalhando em mim e em você, para que a unidade da igreja, ela seja da maneira que Deus quer. E qual que é o fruto do Espírito Santo, pastor Hernani? Olha o que está em Gálatas. Você vai pensar no que eu vou ler, se você precisa disso, e você vai constatar que eu e você precisamos do fruto do Espírito Santo. E ele começa com uma base, que é o amor, e ele vai dizer, o apóstolo Paulo: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui, tá? E não olhe para o seu esposo nem para sua esposa não, viu? Por favor. Você que está sentado aqui tem todas as qualidades desse fruto do Espírito Santo? Eu não preciso nem que você me responda, né? Eu sou o primeiro a responder que não tem. Agora, qual que é a qualidade desse fruto que nós lemos aqui, que você tem dificuldade em praticá-la? Você já parou para pensar nisso? Isso é doutrina. E tem aplicação. E às vezes você está passando por um momento, por exemplo, pastor, eu não consigo ser manso. Pisou no meu calo, é problema. Você é de Deus, querido. E Deus entrou na sua história e na minha história para nos transformar em imagem de Cristo. Então você tem que entender e captar logo: poxa, se eu sou intolerante, eu estou precisando ter um pouco de paciência, eu estou precisando ter mais mansidão. Então é uma área que Deus precisa trabalhar na minha vida. E entenda uma coisa: e às vezes você está no trabalho passando por perseguição, até injusta. Lembre-se disso. Deus, Ele trata conosco, nos levando para o campo do treinamento. Ele não bate uma varinha de condão e fala: Jairo, agora você fica manso. Não, não é assim que funciona. Nós somos treinados, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, a nos tornar manso, humilde, é no treinamento. E a igreja, a família, é um lugar de treinamento espetacular, sim ou não? Se faltar essas qualidades do fruto do Espírito Santo no casamento, dá o quê? B.O. Se faltar no trabalho, é problema. Está faltando muito na sociedade. E, infelizmente, irmãos, a igreja precisa acordar logo, porque Paulo está tratando isso. A unidade é algo que é trabalhado no interior, reverbera no exterior, é nas nossas aplicações. Então, precisamos entender isso. Amém, igreja? A palavra-chave, como eu falei, do capítulo 4, 5 e 6, é andar. E eu vou rapidamente aqui falar um pouquinho sobre isso. O versículo de número 2, Paulo vai dizer assim, olha: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor. Preste atenção nisso aqui. Vamos passar rapidamente, falando um pouco desse andar que Paulo está nos trazendo essa manhã, para que possamos aplicar na nossa vida.
com toda humildade. Isso é um fruto do Espírito Santo? É uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Ou seja, presta atenção que Paulo vai trabalhar aqui algo que só o Espírito Santo pode fazer, irmãos. Não é algo insustentável, não. É algo que só Ele pode fazer, porque Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer em nós. Agora, humildade, modéstia, mente humilde, qualidade mental, que repudia o orgulho e se inclina para a unidade e para a pacificação com todos. A nossa mentalidade não é mais formada pelo sistema desse mundo, é como diz o apóstolo Paulo, para que nós venhamos renovar nossa mente, para nós não tomarmos molde do sistema desse mundo. Toma lá, dá cá, não é assim que funciona. No corpo de Cristo nós temos que entender, irmãos, nós somos membros de um corpo que está sendo trabalhado, está sendo processado para se parecer com Cristo, então guarde isso. Uma pessoa humilde, ela tem uma qualidade mental que repudia o orgulho, a soberba, e nós precisamos olhar para isso. A palavra vem às vezes para nos confrontar, para nos santificar também, irmãos. Nós temos que olhar para nós e ver se nós estamos andando em humildade. E diz mais, devemos andar com toda mansidão. Essas duas palavras estão casadas aqui, Paulo diz, elas juntas, porque elas estão casadas. Elas basicamente são a mesma palavra na conotação que ele quer trazer para nós. Mas, por exemplo, mansidão é o que? É gentileza, consideração, qualidade que dá valor aos outros, que nos leva a agir para com eles com consideração, ao mesmo tempo em que nos conserva em atitude humilde. É por isso que Paulo traz essas duas palavras. Irmãos, e valorizar o outro hoje é muito difícil se não for na ação do Espírito Santo. Nós sempre queremos chegar na frente, nós queremos estar no primeiro lugar, nós queremos ser a vitrine, não é? É o que o mundo está pregando hoje, mas no reino de Deus não é isso não. Ele está nos chamando a sermos humildes e mansos. E tem uma coisa aqui, se Paulo está tratando a igreja para ela se parecer com Cristo, Mateus 11, 29, o que diz a palavra? Isso foi Jesus que declarou. O que ele diz? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus está declarando, aprendei de mim. É por isso que o Evangelho, irmão, vai nos apontar para Cristo, uma maneira de viver conforme Ele quer, um estilo de vida que de fato revela. Devemos andar também com longanimidade. O que é isso, pastor? É um fruto do Espírito Santo. E ele está ligado o que também? Paciência, tolerância e constância. Paciência sobre o sofrimento. O cristão hoje acha que não vai sofrer, que não passa por esse processo de sofrimento, mas nós passamos, irmão, e é preciso ter o quê? Paciência. Paciência, tolerância também, para com os nossos semelhantes. A intolerância está saindo pelo ladrão, ela sendo pregada aí fora de uma forma terrível, mas a igreja precisa ser tolerante, irmãos. Nós temos que entender que nós somos membros de um corpo só, e todo mundo tem uma digital, não tem ninguém igual a ninguém. O que está nos aproximando para sermos iguais é o Espírito Santo, e isso vai acontecer na plenitude, é só na glorificação. Mas enquanto isso não acontece, eu e você precisamos saber da tolerância, sermos tolerantes. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas estão explodindo, estão estourando, a tolerância está zero, mas a palavra para nós aqui de longanimidade é essa também, além de paciência, tolerância e constância, constância no desenvolvimento espiritual. Irmãos, a gente às vezes veja um irmão chegando para a igreja, e a gente já quer que ele seja 10, que ele já esteja lá, sim ou não? Quando a gente vê um irmão deslizando, se a gente não tomar cuidado, a gente não olha para essa palavra e entende que todos nós estamos passando por um processo de desenvolvimento espiritual. Ninguém chegou lá. Você vai encontrar uns irmãos mais adiantados, outros menos adiantados, mas nós estamos caminhando. Amém, igreja? Então nós precisamos ser pacientes, tolerantes e constantes. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Devemos andar também suportando uns aos outros em amor. Paulo vai trabalhar isso, irmãos, e ele diz, com toda humildade e mansidão, e ele está falando de andar nisso, tá, queridos? É aplicação, com longanimidade. Agora ele vai terminar esse versículo dizendo, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, olha para mim, essa palavra não é aquela que muita gente entende, que é assim, meu Deus do céu, eu vou ter que suportar esse fulano. Isso não é um peso, queridos. O jugo do Senhor Jesus Cristo é leve,
o fardo é suave. E você não pode suportar um irmão tendo ele como peso. Não podemos, queridos. É em amor. É em amor, porque Jesus nos suporta em amor. Paulo escreveu em Romanos 5 que ele nos amou, sendo nós ainda praticantes do pecado. E é por isso que eu e você estamos tendo trabalhado, porque eu confesso para você, tem irmãos que é difícil suportar eles, então você tem que parar e pensar, eu preciso pedir a Deus, trabalha em mim mais o amor, Senhor. Trabalha em mim mais o amor. Amém, queridos? Devemos suportar uns aos outros sem amor. A disputa na igreja, presta atenção, a disputa na igreja em Coríntios era terrível. Olha para o pastor Hernani. Olha a importância de nós estudarmos a Bíblia. Irmãos, se Paulo fosse pastor de qualquer igreja hoje, você pode ter certeza, ou essa igreja amaria Cristo, ou ele ia abandonar, porque ele ia cortar reto. Mas a Bíblia fala que Paulo era um homem que amou a igreja, viu, irmãos? Toda a carta ele exortou a igreja em amor. Paulo amou a igreja. Agora ele chega, ele pastoreia, ele manda a carta para a igreja de Corinto, e é interessante você pensar na igreja de Corinto, eu gosto de pensar muito nela, porque para pensar. Paulo ele entra no capítulo 12, e ele vai falar sobre os dons espirituais, algo que a igreja precisa de fato viver, e nós somos continuistas, não somos sensacionistas, ou seja, o sensacionista não acredita mais nos dons espirituais, nós somos continuistas, nós cremos nos dons espirituais, o Espírito Santo está trabalhando nos dons, ele está dispensando sobre a igreja dons espirituais, amém, querido? E nós temos que orar para isso, porque Paulo nos exorta para não ignorar os dons espirituais, ou seja, nós temos que orar, mas a base desses dons tem que ser a excelência do maior dom, que é o amor. Paulo vai pregar, e ele prega a igreja de Corinto. Se você for em 1 Coríntios, não precisa ir, só para você entender, você vai no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer que essa igreja tinha todos os dons espirituais. Imagina uma igreja dessa, mas lhe faltava a base. Qual que era a base? Paulo termina o capítulo 12 e vai mostrar a base. Vamos lá na base então, querido, coloca para mim 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, do 4, 5 e 7. Olha o que Paulo vai ensinar à igreja, ele dá uma parada nos dons, mas essa igreja, segura aí um pouquinho, essa igreja estava vivendo em divisão, em partidarismo. Essa igreja, uns falavam assim, eu sou de Paulo, e outro falava, eu sou de Apolo, e o grupo pior que falava que era de Jesus, né? Porque se fosse de Jesus, não estava dividindo a igreja. Então, Paulo vai trabalhar essa igreja, para que ela entenda, eu não vos pude falar como espirituais, porque vós sois carnais. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu não pude falar para vocês, como pessoas já adultas no Evangelho, porque vocês ainda são meninos, vocês, pela atitude de vocês estão precisando tomar ainda leite, então, eu vou dar leite para vocês, para que vocês cresçam e amadureçam, mas chega no capítulo 13, ele vai dar uma pausa nos dons espirituais, porque a igreja não entendeu nada, a igreja estava usando os dons para o seu próprio bem, para o seu proveito, para a sua promoção, mas não era isso, tinha entendido tudo errado. Paulo dá uma parada, e o bom pastor ele faz isso, o bom pastor ele vai doutrinar a igreja, nos moldes de Cristo, e o amor de Cristo é extraordinário, é extravagante, amém, querido? O amor de Cristo é como Paulo declara, ele nos constrange, e isso que tem que nos constranger, irmão, para que quando eu olhar para o meu irmão, eu entender o que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte, o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Último versículo agora, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu e você precisamos parar e olhar para a palavra, irmãos, e ver como está esse processo de transformação, para ver se nós estamos sendo constantes, tolerantes, pacientes, porque Deus requer isso de nós. É como foi falado de pai aqui, irmãos, uma coisa que eu mais quero na minha vida é que minhas filhas sejam melhores do que eu, é o que eu desejo, eu sei que você também deseja como pai. Agora, relacionado a Deus, Deus é um pai que quer que os seus filhos sejam semelhantes ao seu Filho unigênito de Jesus Cristo. Ele quer ver em nós a atitude de Cristo, que andemos como Cristo. Então nós precisamos entender isso, suportar o irmão em amor. Essa igreja tem bênção, essa igreja tem cânticos, essa igreja tem alegria, essa igreja tem aqueles que hão de ser salvos, e Deus vai acrescentando a ela, porque essa igreja tem amor.
E eu quero pautar isso no seu coração essa manhã, querido. Escolha amar. Suportar um ao outro em amor. E se você quiser ver como é que está o seu termômetro, nesse quesito, olha que quando você vem à igreja, se você se lembra daquele irmão que não está sentado nessa cadeira, se você se lembra quanto tempo tem que você não manda uma mensagem, uma ligação, não visita alguém. Ontem eu estava sentado na parte da tarde com o pastor Luiz e a sua esposa. Foi meu pastor, pregou aqui no dia do aniversário da igreja, foram missionários em Guiné-Bissau. Chegou lá em casa às 4 horas, saiu lá de casa já era 9 e pouca, mas que tempo precioso. E eu fiquei olhando para a fala dele, irmãos, e vendo o amor dele com os africanos. Com os africanos, irmãos. Ele me mostrou prática de vida cristã. No período da guerra civil, que ele estava lá, as pessoas falaram para ele assim, olha, vai embora, você vai ficar aqui. Ele virou e falou assim, olha, se eu for embora nesse momento que o barco está afundando, eu não vou ter entendido nada do propósito de Deus na minha vida aqui agora. Esse povo precisa de nós. Esse povo precisa conhecer Jesus Cristo. E vai ser em meio a esse tempo aí, tempo difícil também. Irmão, nós não sabemos o que é perseguição no Brasil. Nós muitas vezes faltamos muito com esse processo, sabe por quê? Porque nós temos demais. Se nós pisássemos em Guiné-Bissau, nós íamos ver que nós temos muito mais do que nós precisamos para adorar e servir ao Senhor. Mas nós estamos patinando muitas vezes. E Paulo está falando para nós essa manhã, é assim que nós devemos andar. Eles estão pisando lá em chão duro, sentado em pedra, debaixo de uma árvore, um sol escaldante de 40 graus, e estão dizendo, Deus é bom. E às vezes por muito pouco, irmãos, nós não estamos suportando um ao outro. Nós não estamos preocupados com um ao outro. É cultura do guinense. Se ele tem um pedaço de pão, se você estiver passando fome, ele pode estar com fome, ele parte aquele pedaço no meio e divide com você. Nós estamos precisando despertar a igreja. É andar sendo nós um só corpo. É nos preocuparmos um com o outro. Nós precisamos parar e para pensar, irmãos. Tem irmãos que vêm na igreja, e às vezes se afasta, e a gente não se lembra, a gente não preocupa. E isso não é papel só de pastor, não. Isso é papel do corpo de Cristo. Nós cuidarmos uns dos outros. Cuidar de quem faz o que a gente gosta, que fala o que a gente gosta, é fácil. Mas o Evangelho também te dá graça para você também cuidar daquele que pensa diferente de você. Daquele que irmão que chegou agora e é um irmão difícil, complicado, que não concorda com nada, ele só é resistência. Vocês já pensaram se Jesus fosse olhar para nós e nos chamar, olhando para as nossas qualidades, para as nossas virtudes, estaríamos com ele, irmãos? Eu não estaria. Seria reprovado. Mas ele nos chamou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado nos deu vida. Então, Paulo está ensinando para a igreja como devemos andar. Para a gente correr aqui, para a gente avançar, aqui poderia a gente falar um pouco sobre esses suportáveis uns aos outros. Agora, no versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer aqui o seguinte, queridos, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos. Presta atenção nisso. Tem que haver esforço, irmãos. Aqui Paulo está falando da responsabilidade humana. Tem a operação do Espírito Santo, mas tem responsabilidade nossa também, sim ou não? Tem momento que a gente não quer se esforçar. Tem momento que a gente não se esforça para ser tolerante, para ser amoroso, para ser manso, para ser humilde. É uma obra do Espírito Santo? É, mas tem uma aplicação que depende de nós, a nossa prática é nós que vamos fazer. O Espírito Santo não vai aqui mostrar mansidão sem a minha aplicação, ele já é. Então depende de nós, depende de responsabilidade, esforçar. E esse esforçar às vezes é renúncia também, é ter renúncia, é sacrificar, mas é ter esse propósito, eu me esforçarei para tudo aquilo que eu tenho que fazer para andar naquilo que o Senhor está me ensinando através da sua palavra, eu vou ter esforço, e isso me chama a atenção. Devemos andar esforçando diligentemente, presta atenção, o esforçar significa apressar-se, mostrar-se zeloso, ser intenso, e Paulo está nos falando para ser intenso nisso. Paulo está ensinando, mostrai-vos sempre prontos,
Precisa ser tolerante? Senhor, eu estou aqui. Precisa ser manso? Senhor, eu estou aqui. Precisa suportar um ao outro? Eu estou aqui, Senhor. Precisa amar? Eu estou aqui, Senhor. Lembra de Estevão? Sendo apedrejado. Ele olha para o céu e vê o Filho de Deus assentado à direita, em pé à direita do Pai. E antes de morrer, ele vai dizer o quê? Ele não vai fazer igual João não, né? João falou o seguinte: se o Senhor quiser, se nós oramos, o Senhor desce fogo do céu e consome aquele pessoal lá. E Jesus olhou para João e pensou assim: você vai chegar lá ainda, João? E João chegou, né? Mas tem hora que a gente faz essa oração de feiticeiro, né? Você me viu na prova, né, irmão? Não me ajudou? Você vai se arrepender. Não é assim que funciona, querido. Nós temos que estar pronto para amar aquele que nos fez mal, para aquele que falou que a gente não queria ouvir, aquele que pensa diferente de nós, mas ele é membro do corpo de Cristo. Amém, igreja? Paulo está ensinando aqui: estáis pronto, pronto. E sabe por que Paulo fala estáis pronto? Porque a igreja está sendo doutrinada, agora ela tem que aplicar. Ela aprendeu, ela não está aí uma ignorante acerca do ensino da doutrina. Por isso, irmãos, que a igreja tem que ter doutrina, a igreja tem que ter ensinamento. Eu abro um parênteses aqui de novo, querido, senta para aprender, senta para uma escola dominical, senta para um culto que acontece na igreja, para uma reunião que está acontecendo numa casa, e a Bíblia está sendo aberta. Todo encontro, irmãos, que é produtivo, de crente, a Bíblia deve ser aberta, irmãos. Tem que ter ensino, tem que ter orientação, que sai da palavra, como o Rominho pregou muito bem aqui essa manhã, falando para nós pais. Se nós quisermos vermos alguma coisa acontecer na vida dos nossos filhos, que nós queremos para a glória de Deus, tem que ter esforço, irmãos, de sentar, e não é fácil mesmo não. Tem hora que você quer ver o Real Madrid, o Barcelona jogando, mas tem hora que você tem que parar de ver o Cruzeiro, o Atlético, que está muito diferente deles lá, e sentar e desligar a televisão, e vai colocar isso na vida dos filhos. Mas nós queremos terceirizar. Isso tem uma coisa que nós não podemos terceirizar, irmãos, é o andar, conforme Deus quer que andamos no Espírito. Isso é particular de cada um, é de cada um de nós. Nós estamos caminhando para o final, amém? Vamos cear daqui a pouquinho, mas nós estamos caminhando para o final. Paulo, ele vai dizer algo, terminando os 3 últimos versículos, e ele deixa para nós algo que não tem como a gente discutir, irmãos. Presta atenção, não tem como discutir. Se nós nascemos de novo, fomos regenerados, pertencemos à igreja de Cristo, não tem como dar errado, irmãos. A obra operante de Deus, ela está sendo realizada em nós. E não adianta você marcar tempo para A e para B, não. Deus está trabalhando, e Ele vai terminar isso. Mas olha o que Paulo vai dizer: há somente um corpo e um Espírito, o Espírito Santo, como também fostes chamados numa só esperança, na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você vai sair daqui, o outro irmão vai sair daqui. Tem pessoas aqui que vão para um destino distante. Cada qual aqui que não é da mesma família biológica, vai para um lugar. E tudo que Paulo está dizendo aqui está embutido em cada um de nós, irmãos. Então não tem como eu querer colocar uma bomba no meu corpo, explodir no meio de pessoas e falar que eu pertenço a Deus. Não tem como. E eu estou indo no extremo aqui. Por que eu estou indo no extremo? Porque hoje também as pessoas estão dentro da igreja, elas não colocam bomba no corpo, mas o que elas falam, muitas vezes mata o irmão. E nós temos que entender o que Paulo está dizendo: nós somos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só esperança. E Deus está em todos, sobre todos, dirigindo a todos, porque pertencem a Ele. Então não tem como dar errado. Tem um processo que eu volto a dizer: uns estão mais aquém, outros estão mais além, mas estão todos no processo. Amém? E tem um Deus que diz para nós: ninguém vai ficar de fora. Ninguém, irmãos. Porque quando Deus nos elegeu em Cristo Jesus, Ele nos selou com o Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo já garantiu o nosso destino: nós vamos chegar no céu. Enquanto isso não acontece, estamos num processo, onde Deus está trabalhando em nós. A igreja é uma só, Pastor Luiz, do jeito que ele estava me contando ontem, eu fiquei maravilhado, e eu fiquei pensando comigo: a igreja pode estar no Nepal, pode estar no Brasil, pode estar na Coreia do Norte, onde ela estiver, ela é uma só, porque Jesus deu a ela um só propósito, o Deus é um só.
A igreja não tem como ir para outra coisa, fazer outra coisa, porque o Deus é um só, o propósito é um só. Então nós precisamos entender uma coisa, nós temos que andar em unidade, queridos. E volto a dizer, o andar, ele é trabalhado no interior. A unidade é trabalhada no interior e ela reverbera nas nossas atitudes. Repita comigo, a igreja é uma só. Você falou meio desanimado. Agora nós vamos falar com quem está animado e vai morar no céu com Jesus. Amém? A igreja é uma só. Olha para o seu irmão e fala para ele aí, ó. Você é a igreja. A igreja é coletiva e individual, viu, irmãos? Somos igreja quando estamos reunidos aqui, individual onde nós estamos também, proclamando a Cristo Jesus. Para nós concluirmos, queridos, a igreja é noiva de Cristo. Se ela é noiva de Cristo, entenda isso, ame a igreja, porque Jesus morreu por ela, pagando um alto preço, comprou ela com o teu sangue, e aquele corpo todo dilacerado ali na cruz do Calvário, aponta para o corpo glorificado que Ele há de nos dar na glorificação. O preço foi alto. Então guarde isso no seu coração essa manhã. Ame a igreja. Ame a igreja. Tem hora que dá vontade de falar mal da igreja, não dá, irmãos? Tem hora que dá. Aí você fala para o Espírito Santo assim, Espírito Santo me ajuda. Não deixa eu pecar nisso não. Não é? Mas lembre-se disso, quando você fala mal da igreja, você está falando da noiva de Cristo. Eu fui noivo, você também já foi noivo. E noiva também, os casados. Se falasse mal do seu noivo e da sua noiva, ia dar ruim, não ia? Imagina falando mal da noiva de Cristo. Não podemos. Ore pela noiva de Cristo espalhada nesse planeta. Eu vi um pastor ontem entregando a presidência da igreja, passando o bastão. 37 anos de ministério. Esse pastor teve alguns deslizes. E a hora que ele estava entregando, ele falando o tempo dele ali, eu olhando para a esposa dele, eu pensei comigo assim, a gente não pensa na noiva de Cristo, a igreja. Muitas vezes naquilo que a gente vai falar. O que esse camarada não passou nesses 37 anos? O que ele não passou para cuidar da igreja? E às vezes por um deslize a gente abre a boca e metralha o nosso irmão, e fala coisas que não deveríamos. E é por isso que essa manhã, querido, eu estou querendo dizer para você, olha, ame a igreja. Quando você vê algum irmão passando por alguma situação, ainda que ele venha dar uma vacilada, um vacilo feio, que você denomina como vacilo feio, pensa você, ele é de Jesus, então eu vou orar por ele, eu vou amá-lo, amém? Porque Jesus ama a sua igreja, participe da igreja, querido. Não seja só uma pessoa que você está na igreja, ama a igreja até, mas participa. Sabe por quê? Paulo, quando vai falar dos dons espirituais, ele fala dos dons que é dado para edificação da igreja. Quando ele fala dos ministérios, no capítulo 4 ainda de Efésios, que ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas, ele deu para ensinar a igreja. Olha, presta atenção, olha o cuidado de Jesus com a sua igreja. Ele preocupa com a sua igreja, ele está adornando a sua igreja, ele está santificando a sua igreja no lavar da palavra, para trazer ela um dia a ele, uma noiva sem mácula, pura, santa, irrepreensível. Esse é o noivo da igreja, ele está cuidando de você, ele está cuidando de mim, ele está nos preparando para as bodas, para o casamento, e esse casamento é duradouro, viu? Ele não tem fim, então vamos nos preparar. Pega os seus dons, irmãos, os seus talentos, e coloca a serviço do reino. Você faz falta, viu, irmão? Você faz falta, você é importante no corpo de Cristo. Se eu separasse aqui um dedo meu, ele ia me fazer falta. A sobrancelha, se eu ficasse sem ela, ia me fazer falta. E Paulo trabalha muito bem sobre isso, o corpo. A importância de cada membro. Não tem ninguém igual, cada um foi dado a um talento, um dom, para a edificação do corpo. Então eu quero falar para você essa manhã, não se desmereça. E quando eu falo isso é para que você não pense que você não tem valor, que você não é ninguém. Você tem um propósito estabelecido por Deus no corpo de Cristo, para a glória dele. Amém, querido?
Jesus vem buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Ele vem buscar a sua igreja. Nós precisamos andar em unidade, irmãos, porque Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. As trombetas vão soar. E nós precisamos estar entendendo que Paulo está dizendo para nós essa manhã, nós precisamos estar prontos. E o que é estar pronto? É andando em unidade, é andando naquilo que o Espírito Santo está trabalhando em nós, reverberando a vida de Cristo Jesus. Que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Que nós possamos ser rápidos nas nossas falhas e fraquezas, e entender que o Espírito Santo nos selou, e Ele habita dentro de nós. Cada qual de nós aqui vai para casa hoje, lugares diferentes, e cada um vai estar levando o Espírito Santo consigo. Amém, igreja?